Bora, meu povo. Muita paz para todo mundo. Vamos para a nossa aula número 9, certo? Hoje a gente já vai começar a botar essa criança para nascer, certo? Nós já vamos começar a dar início ao parto, certo? A gente já falou no trabalho de parto, a gente já falou na importância que é as contrações, em que vai dar origem à evolução, que é a dilatação e o apagamento do colo, ou seja, toda a estrutura, todo o mecanismo, a gente já começou a evoluir, certo? Vamos lá. Aqui eu estou mostrando para vocês a sala de parto. Essa mesa, inclusive, ela é mais ou menos semelhante com aquela mesa que você vai para o ginecologista. É mais ou menos parecida, né? É uma mesa cirúrgica, né? Em que você tem aqui, ela quebra, ela coloca, inclusive, a paciente na posição litotômica. O que é a posição litotômica? É aquela em que ela vai deitar, ó, o cursor está passando aqui. Ela vai deitar aqui nas perneiras. Toda mulher já foi no ginecologista e sabe onde é que fica as perneiras, né? Então, ela fica geralmente na posição litotômica e não na ginecológica. Ela coloca, ao invés de botar a parte posterior do joelho, ela vai colocar exatamente os pés aqui. E vai pegar aqui, ó, nesse ferrinho daqui. Lembra que eu falei, ó, que vocês têm que orientar ela para quando chegar na sala de parto, ó o ferrinho aqui. É exatamente aqui, nesse ferrinho, que ela vai segurar, certo? Para fazer força, para auxiliar ela na força. Porque também é o seguinte, gente, tem uma determinada hora que a parturiente, ela perde as forças, né? Vocês vão notar, inclusive, quando termina o parto, a bichinha tá com as pernas, treme assim, ó, involuntariamente ela treme, viu? Então, assim, você tem que orientar ela que faça desse suporte da perneira um auxílio para ela fazer força. A questão de não fazer a força necessária nem aí, na hora em que ela está na sala de parto. Não é para fazer a força desnecessária, certo? Então, veja só. Aqui é a estrutura de uma sala. É uma sala cirúrgica, é uma sala de parto, mas é uma sala cirúrgica, não tanto quanto para fazer uma cirurgia abdominal, como é o caso da cesárea. Né? Essa é a sala obstétrica é uma sala que não tem tanto rigor como tem dentro do centro cirúrgico, viu? Mas, de qualquer sorte, é um ambiente asséptico, ou seja, limpo, e que aqui, quanto menos gente ficar, melhor. Aqui, né? Aqui bem aqui no finalzinho, estaria um banco, porque assim, a gente sempre fala, brincando, claro, que o obstetra é um médico solitário. Ele sozinho ele faz tudo. E vocês fazem o quê? Auxilia. Essa sala aqui, você vai circular. O que é circular? Você vai colocar o que falta, você vai pegar o material que ele lhe requisitar, você vai fazer as anotações necessárias. Essa sala aqui, já quando ele chega com a paciente, já é para estar equipada. Já é para estar preparada, porque aqui termina um parto, começa outro, principalmente no nosso universo, que é o SUS. Né? Então, aqui é uma área que você precisa deixar ela sempre equipada. Terminou, limpa tudo, tira tudo e vai reequipar novamente, certo? Então, ele fica aqui, ele faz tudo praticamente sozinho. Quando a criança nasce, pronto, aí você agora já tem 2 pacientes. Aí você vai dar os primeiros cuidados dessa RN, vai depender muito da rotina do hospital. Existem maternidades que os primeiros cuidados do RN já é dado na própria sala de parto. Em outras maternidades, você leva essa criança para um espaçozinho, uma saletazinha, que é uma saleta que a gente chama de triagem, em que você vai fazer todos os cuidados imediatos nessa criança. Para quem não viu ainda cirúrgico, o que são cuidados imediatos? São aqueles cuidados que são dados à criança nas primeiras 24 horas pós-nascimento. São os cuidados imediatos, que vocês vão ver depois, certo? Então, essa é a sala obstétrica. Claro, evidentemente, todas não são iguais.
Depende de cada hospital. Tem uns que é mais completo, tem outros que não. Aqui dentro, vai daqui a pouco, quando a criança nascer, vai estar um pediatra para fazer uma avaliação dessa criança. De vez em quando ele entra, e aí já nasceu, dá uma olhada e tal, esperando essa criança nascer, certo? Então aqui é só para que você tenha uma ideia do que é uma sala, uma sala obstétrica, certo? Chamo de SO. Bora aqui. Parto normal. Ó, gente, por mais que as pessoas achem algo feio, né? Aqui eu não estou colocando, eu prefiro permanecer neutra. Eu acho muito lindo. Mas, independente disso, o parto normal é o parto visceral, sabe? É aquele parto dado por Deus. A mulher foi programada para parir dessa forma. A dor é para auxiliar a saída dessa criança, a saída do feto, certo? Então, assim, o parto normal, o nome já está dizendo, é o parto que ocorre normalmente pela via vaginal. O órgão reprodutor se preparou para isso. Ele vai dilatar, ele vai apagar, a contração vai acontecer e o parto vai acontecer na hora certa. A energia que a mulher precisa ter para colocar essa criança para fora é natural. É um momento único. É um momento que há uma necessidade de que você dê todo um aparato para esta mulher, porque para ela é um momento único. Para todo mundo que já pariu algum dia, sabe perfeitamente que esse é um horário que é uma mistura. É uma mistura de satisfação, alegria, amor, realização da mulher. Mas, ao mesmo tempo, tem o medo da dor, do como vai acontecer, o medo da preocupação. Toda mãe tem essa preocupação. Será que meu filho vai sair normal? Será que ele não veio com algum problema? E passa uma série de coisas na cabeça. Então, é um momento de você dar aquele apoio àquela criatura. Quando você prepara a sala de parto e o médico entra, deixa eu dar uma voltada aqui. Quando o médico entra aí, já está tudo prontinho. Inclusive, a mesa aqui, ele vai precisar do material mais assim, de imediato, vai estar aqui perto dele, com a mesinha, isso é uma mesa de maio. Ele é uma mesinha pequenininha para dar suporte a ele, que ali tudo que ele precisa de imediato já está ali em cima, é só ele pegar. Então, assim, pronto, deixou tudo pronto, ele vai fazer tudo, ele só vai lhe chamar se faltar algum material para você pegar. O ideal é que você, como profissional, já olhe o material se está faltando para você repor, você espera ele pedir. Malmente, deixa ele pedir no caso dos fios de sutura. Cada médico tem uma predileção pelo fio de sutura, mas quase todos são unânimes pelo mesmo fio para suturar. Só que é o seguinte, enquanto ele está lá fazendo o parto, que não é você que vai fazer o parto, ele não precisa da ajuda de ninguém para fazer o parto. É ele, a mulher e a criança. Enquanto isso, vamos dar um suporte para ela, vamos conversar com ela, certo? Isso é tanto no parto normal, como também no parto cirúrgico, no caso da cesárea. Então, há uma necessidade de você ver um momento, ao invés de você ficar conversando com o médico, olhando o parto, que você... Quando você se torna profissional, você vai ver tanto que vai enjoar. Mas, mesmo assim, você precisa dar esse apoio. Nesse momento em que o médico está lá fazendo o trabalho dele, faça o seu, certo? E aí, no estádio, vocês vão ver que existe uma rotina para o técnico de enfermagem lá dentro. Uma rotina que você pega assim, ó, no estalo. Então, vamos para cá. Então, o parto normal é isso daí. O parto normal é a saída desse feto. E ele só termina com a saída da placenta. Olha que coisa linda. Vamos aqui? Ó, parto normal, qual é a melhor definição? Inicia-se após a expulsão do feto e termina com a saída da placenta e membranas, ou seja, âmnio e córion, que são as membranas do saco, né? Ele não estava lá dentro do saco do líquido amniótico, pronto, agora vai sair tudo. Recebe o nome dessa saída dessa placenta, ela recebe o nome de delivramento ou dequitação. É a mesma coisa. E deve ser espontânea, sem compressão uterina. Ou seja, gente,
Vocês sabem que a placenta está ligada ao feto pelo cordão umbilical. A placenta não se puxa. A placenta ela vai descer. O próprio peso dela vai induzir a saída dela. E isso é bom, sabe também por quê? Para evitar que fique partes da placenta lá pega. Lembra da face materna? Pronto, a face materna, ela fica grudada no endométrio. Então, para evitar que ela desça e fique algum pedaço lá dentro, você precisa deixar que a natureza... Vocês viram aí na questão do parto humanizado. A importância que é o parto humanizado. Alguns alunos, inclusive, me perguntaram se é da escolha da gente. Não, infelizmente não, só se você tiver dinheiro. Infelizmente, esse parto, como a gente viu, né, na aula passada, com requintes da humanização, com todo um trabalho emocional, psicológico, infelizmente nós não temos. O que eu gostaria que a enfermagem fizesse seria o quê? Quando vocês aprendem a diferença de um parto e outro, vocês pelo menos botam um pouco de humanização nesse parto, que é lindo, mas que é de certa forma violento. O parto normal chega a ser um parto violento? A mulher sai machucada, o feto é empurrado e muitas vezes é induzido. E vocês viram lá que existe assim, seria bom que se esperassem fazer. Olha, a coisa é tão séria, gente, que vocês vão ver daqui a pouco aí a episiotomia, que é o corte do períneo. Que ninguém nos ouça, viu? Mas os hospitais, escolas, né? Quando a mulher chega para parir, numa mesma enfermaria, na Ticila mesmo tem uma lá que são 6 leitos para o parto normal. Então, assim, terminando um, começando o outro praticamente. Tem momentos que está tudo cheio. Às vezes o médico tem que fazer em um outro local, leva para o centro cirúrgico para fazer lá, porque já não tem mais na sala obstétrica, já não tem mais lugar. Então, quando a mulher entra e que se coloca ela na maca, colocou na posição litotômica, ele já vai pegando anestesia, aplicando no períneo e já fazendo epísio. Ele não sabe muitas vezes nem se vai precisar. Então, assim, tem que existir uma conscientização dos profissionais para fazer com que a mulher não sofra tanto. E vocês viram que não existe tanto sofrimento quando você faz a coisa no tempo certo. Aí mas a dor tem que existir. A dor é a contração. A contração é para ajudar. A contração não é prejudicial. A contração é para ajudar. Certo? Então, é importante que aconteça no caso do livramento de uma forma correta, mas a gente vai falar disso aí na frente. Espera aí. Olha aí o que seria um parto normal. Né? Inclusive, eu vou passar, depois da aula, tem os vídeos que vocês vai. E vocês já devem ter visto vídeos do parto normal. E é muito bonito. Repare como é que o médico está pegando na cabeça dessa criança. Ele faz tipo uma forquilhazinha assim, ó, de um lado e do outro, para poder pegar. Repare, do jeito que essa criança está saindo aí, ela já veio assim, na grande maioria das vezes. Tá aqui, você está de frente aqui, como a gente está aqui mesmo, de frente para a mulher, na posição litotômica, a genitália dela é vertical. Olha como a criança vem, ela vem assim, ó. Deixa eu ver porque não está dando... Ó, ela vem assim. Ou seja, ela vem com a cabeça, a face para baixo e vai passar com os ombros perpendicular à posição, ou seja, a estrutura vertical da vagina. Ele vem, ó, com o ombro, ele vai tentar passar, ele vai conseguir, vai conseguir. Sabe por quê? Porque se a mulher for parir sozinha e se ele vier dessa forma, de cabeça, assim, de frente, o que é que vai acontecer? Se não tiver um médico para ajudar, ele vai se enrascar todo, como é que chama? Se encolher todo, fazer ele mesmo as manobras e vai sair. Só que como o médico está aí, o médico auxilia. De que forma, Pro? Ó, ele vai pegar essa cabeça que está assim
indo de frente e vai, ó, virar para que o ombro, ao invés de vir assim, na horizontal, venha, faz exatamente como essa criança está saindo aí. Ele está colocando de uma forma que os ombros vai ficar, ó, no sentido vertical. Pronto. E aí ele mesmo vai fazer as manobras. Nesse momento que ele está aí, é que ele vai... Alguém me perguntou isso, acho que foi ontem ou foi anteontem, não lembro. O cordão umbilical. É nessa hora que aqui, ó, essa mãozinha, esse dedinho dele, ou de cá, faz, ó, a pesquisa. Com o dedo só ele vê se ao redor do pescoço tem alguma circular. Circular é o nome que se dá à volta que o cordão dá no pescoço dessa criança. Chama circular. Às vezes ele tem uma circular dupla. Às vezes ele tá assim, uma circular meio confusa que pega também no ombro. O fato é que o médico tem como, com a mão, tirar antes dele sair. Porque senão, se o cordão estiver aqui enrolado e ele puxar essa criança desse jeito que está aí, o próprio cordão... Lembre que o cordão está lá, fixo na placenta, que ainda está lá no útero. Ele vai puxando e pode causar uma asfixia na criança e a criança vira óbito. Então, no momento do parto, gente, o médico está aqui para fazer as manobras e auxiliar a saída dessa criança. Sabendo você que se ele não estiver, ela vai sair. Às vezes com alguma dificuldade, às vezes lacera a criatura toda, mas vai sair. Ele, por sua vez, se ele percebe que a saída dessa criança não está tendo espaço para facilitar, ele vai fazer o corte que a gente chama de episiotomia. É o corte do períneo para que o canal de parto fique maior e a criança consiga sair de uma forma mais fácil, certo? Então, assim, vamos para diante aqui. Aqui você vai ver que vai sair bastante líquido e é importante que no momento que esteja acontecendo, o momento da expulsão do feto, que aí é o momento expulsivo, né? No momento que está ocorrendo a expulsão desse feto, antes cai bastante líquido, que é o líquido amniótico, sai bastante sangue e após o nascimento ainda vai ficar saindo por algumas horas, né? E vocês vão ver que no puerpério, o resto de parto, que a gente chama de loquiação, né, vai continuar saindo e não pode ficar retido. Imagine que o útero está ferido agora. Vamos para frente, vamos para aqui. Aqui, ó. Depois que a criança nasce, vai ocorrer o delivramento. O que é o delivramento? A saída da placenta. Repare bem que ela vai, ó, nessa primeira gravura aqui, ó, ela aqui já descolou uma parte e ela começa a descer. Repare que, ó, vamos passar para a segunda gravura, a própria placenta, a própria queda dessa placenta já faz um peso. E aí esse peso aqui já promove o descolamento dela de forma natural. E aí vocês vão perceber que quando a placenta está faltando só um tiquito de nada para sair, o médico aí pega aqui, ó, nesse cordão umbilical que está aqui, ele pega a pinça, enrola um pouco o cordão e vai fazendo manobras circulares bem devagar, seguras, mas bem devagar, para auxiliar a uma descida um pouco mais rápida. Não puxa, não se puxa a placenta para que ela saia, ela vai sair naturalmente. Mas não corre o risco dela ficar lá em cima retida, corre. Se isso acontecer, vai ter que ir para a sala de cirurgia, fazer como se fosse um parto cirúrgico, para poder tirar essa placenta. Mas, geralmente, o médico sozinho, ele consegue fazer esse delivramento tranquilo. Quando ela já está praticamente na parte toda externa da vagina, que ela já está praticamente fora, o médico aí pega ela, imagine aí uma passarinha, é mais ou menos parecido com uma passarinha. Ele vai pegar aquele bolo e vai rodar, ó, ficar rodando, porque o que ele quer é que despreenda as membranas da placenta, saia sem que nada fique preso lá dentro. Pronto, ela fica rodando, para que ela saia por inteiro. E ela escorrega. Aí o que é que o médico faz? Vamos dar uma pausinha aqui. Eu só quero que vocês entendam. Ó, tá vendo aqui? Aqui essa foto eu coloquei para que vocês vissem que, ó, é criança, cordão umbilical,
placenta estão ligados dessa forma, certo? Essa daqui saiu inteirinha. Provavelmente, esta criança daqui, para ele ter feito isso, é para estudo, certo? Para fazer alguma demonstração, até para talvez até fazer o próprio vídeo para aula, certo? Mas geralmente vai sair a criança e por último vai sair a placenta, certo? Às vezes pode acontecer da cesárea, né? Ele tentar tira a criança e aí vai tirar a placenta. O fato é, primeiro saiu a criança, depois sai a placenta. Pode acontecer o inverso? Pode, mas aí é uma patologia gravídica que vocês já devem ter, a gente já falou sobre isso, certo? As toxemias gravídicas, certo? Vamos aqui. Ela aqui, ela saiu. Repare ela aqui, ó, com cordão umbilical. Essa gravura está aqui por dois motivos. Primeiro, para que você vise, ou você veja, que a placenta possui duas faces. A face fetal, que é aquela que está voltada para o feto, lá dentro do útero, e a face materna, que é a parte que fica grudada no endométrio. E dá para ver nitidamente. Repare que essa daqui, o médico, quando ela termina de sair, ele faz exatamente como está aqui. Bota em cima de uma bancada, né? E abre. Para ver o quê? Para ver, ó, se existe alguma parte da placenta que por acaso ficou retida. E olha que coisa linda como fica aqui, ó. A placenta parece que pegou um bocado de bolinho de carne e foi juntando um no outro, para poder formar ela. Então ela é formada, na verdade, em pedaços, juntos, unificados. Então essa parte daqui foi a parte que estava colada no endométrio. Então essa aqui é a face materna. É a face em que você é como se ela tivesse ferida. E ela deixou lá uma ferida também no. Assim, falando a grosso modo, se ela descascou, se ela descolou, ela deixou a parte que ela fixou, vai ficar lá, vai demorar um pouquinho para se restabelecer. E a parte fetal é essa aqui, certo? É a parte, deixa eu voltar aqui, ó, é a parte, repare que a parte fetal, ela está voltada para o feto. Aqui, se estivesse no útero, eles dois aqui, ó, estariam dentro da bolsa das águas. Por isso que ela é lustrosa. Tem, ó, os vasos. Deixa eu ver que a outra tá melhor para ver os vasos. Aqui, ó, os vasos por cima e a inserção do cordão umbilical. Então, aqui a gente já sabe que é a face fetal. Ela é brilhante, ela é meio que azulada por conta do líquido amniótico. E, obviamente, o cordão vai estar inserido na parte fetal, porque desse outro lado aqui era o lado que o feto estava ligado à placenta. Então, a placenta possui duas faces. A face materna, que é essa daqui, e a face fetal. Ok? Quando a criança acabou de nascer, isso aqui, essa foto que está aqui, faz parte do que a gente chama do parto humanizado. Vocês devem ter visto lá no vídeo que quando você tira a criança e coloca no peito da mãe, e aqui essa mãe provavelmente não está em nenhuma maternidade, deve estar em casa, certo? Ele vai colocar essa criança para mamar logo de imediato. Alguns, inclusive, botam ainda com cordão umbilical. Como é que se diz? O melhor do parto com a questão do cordão não é cortar logo o cordão, é deixar por alguns momentos a criança ainda ligada à mãe pelo cordão umbilical. Coloque no ventre dela, coloque no peito para mamar. Por que para mamar próprio? Porque quando a criança mama, desobstrui as vias aéreas. E aí o que acontece? Não precisa passar sonda. Vocês vão ver muito isso. Porque a criança acabou de nascer, ela está cheia de secreção, ela não estava no útero, ela não ingeriu, ela não entrava líquido amniótico, ela entrava com... Pronto, ela vai trazer consigo esse excesso de secreções, de líquidos, que precisam ser retirados. O que é que o médico faz? Mete uma sonda e vai aspirar. É agressivo. É algo que tem que ser feito? Tem. A desobstrução, mas que já se sabe que quando coloca a criança no peito da mãe,
automaticamente essas secreções vão sair. Até a questão do leite para descer é mais rápido. O processo de contração vai acontecer e vai aprisionar vasos lá no útero que na hora que a placenta desceu, deixou em aberto. Então é importante que essa criança mame. Será que é só eu que sei disso? Não, você viu no vídeo. O parto humanizado é aquele parto que tem que transcorrer normalmente. Agora, infelizmente, nos hospitais, nas maternidades públicas, não tem tempo para isso. Por isso que eu respondi a uma das meninas que se pode escolher, pode, mas você tem que ter dinheiro. O parto Le Boyer, o que é o parto Le Boyer? É o parto dentro da água. É fantástico. O parto Le Boyer, ele faz uma pressão em toda a musculatura da parte baixa, né, daquele soalho pélvico da mulher, faz uma pressão. Então, à medida que a criança está aqui, a criança está fazendo força para baixo e a água fazendo força para cima. A dor diminui, a pressão dessa criança diminui, pressão que eu digo, a pressão para sair. A mulher vai sentir muito menos, ela vai sentir mais à vontade para poder fazer esse parto. Fora que você tem todo o processo de o marido estar presente, conversando com ela, fazendo carinho nela, quando não desmaia, né? Toda aquela sangria desembestada que acontece no parto normal, na sala obstétrica, diminui, quase que você não vê. Então, o parto, ele precisa acontecer de forma normal. Gente, vá para o YouTube, eu não sei, que eu nunca pesquisei dessa forma. Veja o parto de um índio. Não sei hoje se é assim ainda, mas um parto de um índio antigo. Ele vai para o mato, longe de todo mundo, sozinho, chega lá no mato, se agacha, faz botou para fora. Ninguém ouve nada, vai pegar a criança, essa criança vai, ele bota logo no peito. E aí depois chama-se a parteira para tirar a placenta e tal. Mas o parto em si, ele faz naturalmente. Então, assim, é algo que cada profissional, se a instituição não tem implantado o parto humanizado, humanize você. Claro, evidentemente, que muitas vezes a gente se bate muito com as ações dos médicos, com a ação dos enfermeiros, que por conta da pressa tem que andar logo, tem que outra paciente entrar. Acontece que acaba agilizando o processo. Mas uma das coisas que precisaria se rever, seria o corte, a episiotomia. Mas vamos para frente. Bem, quais são os cuidados que nós da enfermagem temos que ter durante o parto? Transferir a parturiente da maca para a mesa de parto. Você vai acompanhando a evolução do parto. Lá no prontuário, você viu o médico fazer a dilatação, já tá... Que é isso, menino? Ele já está com 8 centímetros de dilatação, já está com 8 contrações em 10. O apagamento ele já colocou lá que está apagando. Bem, o que é que você vai fazer? Pegue logo a maca que fica no corredor e bote dentro da enfermaria. E já peça, na hora que ele disser, traz para... Se o médico não disser, você fica... É algo assim que é de macete, gente. Eu sempre, quando eu estava no supervisionando o estágio, digo, gente, vão olhando de forma assim... Não é que seja discreta, mas a mulher está lá, né? Já está sem a calcinha. Não custa nada você, de vez em quando, abrir o lençol e olhar. Quando a criança estiver coroando, o que é coroar? Você já consegue... Na hora da contração, você vê a cabecinha da criança descer e subir. Descer e subir. Ela vem toda engiadinha, toda machucadinha. Pegue logo sua maca, coloque logo de junto da cama e ela vai logo passar para a maca. E isso quando o próprio médico faz o exame na hora e diz, olha, transfira para a sala de parto. Pronto. São duas coisas que você tem que ficar atento. Botar um par de luva no seu bolso, porque nenhum imprevisto você vai aparar. E a segunda coisa, acompanhe direitinho o trabalho de parto. Quando você conseguir ver o cabelinho da criança, ela já está coroando, vamos colocar na maca e levar para a sala de parto.
O médico até pode dizer, tá trazendo por quê? Ô, doutor, é porque ela já tá coroando. E aí eu fiquei com medo dela parir lá dentro da sala. Pronto. E se for multípara, você corre o risco de ainda na maca ela vir a parir. Então você tem que ter esses cuidados. Né? Evolução de parto não é brincadeira. Evolução de parto não é para você ver agora, nem olhar o prontuário. Ah, não sou eu que faço o exame de toque, não sou eu que faço isso, mas tem que olhar no prontuário. Uma mulher que você viu que ela é multípara é cuidado redobrado. Acomodar a parturiente e auxiliar o obstetra no preparo da mesma. E isso aí vocês vão ver lá, porque depois que ele coloca na mesa de parto, ele coloca os lençóis sobre ela, o que chamado campos cirúrgicos. Vocês vão ver, para quem não viu cirúrgica, são os lençóis, né, duplos, né, que são para delinear, para marcar a cirurgia. E no caso do parto, ele vai colocar no abdômen dessa parturiente, vai colocar um em uma perna direita, outro na perna esquerda, ou seja, ela vai ficar coberta, vai proteger do frio, vai prevenir, vai manter a privacidade dessa paciente. Não que ela esteja preocupada, ela está cheia de dor, a perna para um lado, a perna para o outro, ela não está se preocupando se quem está ali é um médico do sexo masculino ou uma médica ou um médico do sexo feminino. Mas a privacidade tem que ser resguardada. Os médicos também gostam de colocar debaixo da bunda da mulher, quando não tem, porque quando você prepara a mesa, ele gosta de colocar outro lençol debaixo da bunda da mulher. Por quê? A cama já está forrada, mas ele bota outro por debaixo da bunda, por quê? Porque quando até a criança sair, é uma sangria danada. Saiu a criança, tirou a placenta, acabou o parto, vamos agora fazer revisão de fundo de útero. Então, para aquilo ali não ficar tudo sujo, ele aí pega uma outra, tira aquele campo que ele botou antes da mulher parir e coloca outro limpo. Vai funcionar como um lençol móvel, né? Antes tinha, sujou, ele tirou e bota outro, né? Manda ela suspender um pouquinho a bunda e coloca ali dentro. Tudo quem faz é ele, certo? Então, você vai auxiliar ele no dar, se por acaso faltar um campo desse cirúrgico, né? No segurar a própria paciente, levantar a própria paciente, ajudando ele a levantar também, certo? Então, são formas de você acomodar ela da melhor forma possível. Apesar de ser uma cena grotesca, mas ela tem que ter o conforto. E, infelizmente, gente, não vai ser bem isso que vocês vão ver. E aí eu prefiro que chegue um momento para que vocês vejam. Agora, não se assustem com as coisas que vocês vão ver. Esse lado todo sentimental, esse lado bucólico, que é um parto normal, minha irmã, deixa de existir. Deixa de existir. Parece que esse sentimento só está na pobre da parturiente. Mas no caso do obstetra, tem alguns até que são melhorzinhos, mas tem outros. Preparar a pulseira da mãe e do filho. Repare, quando a mulher entra, que você colocou na cama, já posicionou as pernas nela, vamos procurar fazer logo coisas práticas, logo de imediato. Prontuário a posto, já tira logo, já separa um pouco o prontuário da criança, que já está junto com o da mãe, mas está limpo. Mas aí, quando chega na sala de parto, você vai separar para preencher os dados, né, do prontuário da criança, né, com a identificação da mãe. E vamos começar a preparar a pulseira. A mãe vai ter uma pulseira idêntica à do RN. Hoje já tem pulseiras que já vem revestida de plástico, né, que serve até para quando você for dar o banho na criança, não molhe logo. Mas vamos supor que terminou, não chegou a tempo, se faz com o esparadrapo, certo? Você faz com o esparadrapo a pulseirinha. E aí lá vocês vão aprender, não tem mistério nenhum não. Você faz lá porque você vai colocar o que nessa pulseirinha? O nome da mãe, o sexo da criança, e o sexo da criança como é que chama? Eu esqueci a palavra, mas não é prioridade não. Coloque o símbolo. Ao invés de colocar macho e fêmea, que fica feio, mas você bota a bolinha com uma setinha para cima é masculino. A bolinha com a cruzinha para baixo é feminino. Então, você já coloca lá. Aí, coloca o nome da mãe, a data do dia, a hora do parto e o tipo do parto. Nome da mãe,
Pode até colocar nome, registro, data, hora tudo isso, data do parto, hora do parto, certo? E o tipo do parto. São 5 coisas. Para que isso tudo, Pro? Porque você vai colocar uma pulseirinha na mãe e depois vai colocar uma pulseirinha na criança, no bracinho. Então, tem que estar igual. Então, é por isso que a pulseirinha só pode ser feita na hora em que a criança nasce. Como é que você vai colocar a hora do parto? Tem que bater a pulseirinha, a hora, com o que está lá, que você está escrevendo na evolução. Então, claro, evidentemente, que você não vai fazer a evolução ao mesmo tempo. Não, você pega os dados principais e depois que o parto terminar, que a mãe já está ali descansando, está relaxando, você pega, senta e vai fazer sua evolução. Mas isso tudo, gente, é algo tão rotineiro que vocês vão aprender isso lá no estágio e vai ser tranquilo. Não é bicho de 7 cabeças, não. Pronto. Então, já sabe, ó, nome da mãe, registro dela, data e hora do parto e o tipo do parto. 5 coisas. Vai caber tudo? Vai. Se vire, vai caber tudo. Preparar a pulseira da mãe do filho, já falei. Iniciar as anotações de enfermagem, que pode ser agora, é na hora que você tiver um tempo. Uma outra coisa também que eu acho que eu não coloquei aqui é fazer a impressão plantar do RN. É do dedo polegar direito da mãe, certo? Vai ter lá no prontuário o lugar de botar o dedão e vai o pezinho da criança. Agora, o pezinho tenha cuidado, que na hora que, vamos supor que aqui seja aquela buchinha de carbono, sei lá, aquele líquidozinho azul. Na hora que você for botar o pezinho da criança, tenha cuidado que às vezes ele suspende os dedinhos e tem que cair o pezinho inteiro. Quem tem filho sabe, né, que lá, não sei, eu trouxe a minha, mas aí eles dão pra gente, tipo, como se fosse um certificado com o pezinho da criança. Então, você vai fazer a impressão do dedo direito, do polegar direito da mãe e a impressão plantar, ou seja, o pezinho direito da criança, cada qual no seu prontuário. Entregar os materiais necessários ao médico quando necessário e solicitado. Foi o que eu disse, é o auxílio ao médico, né? Aquilo que falta você repõe, ou que ele necessita vai pedir, vai solicitar você e você vai dar, certo? Descrever o parto. Essa descrição, gente, não fiquem preocupados não, que com o tempo você vai aprender. Quem está começando geralmente copia do colega anterior. Pega uma copiazinha de como é que se descreve o parto. Se vocês me lembrarem, eu vou ver, eu tenho umas anotações para poder passar e eu passo para vocês, para servir de modelo. Cada um de vocês, nas prescrições, nas evoluções, nas anotações de vocês, cada um vai ter a sua. A única coisa que não pode deixar de ter são os termos científicos, precisa, viu? Então, você precisa descrever o parto. Você pode até pegar, porque o médico também descreve o parto. Quem fez foi ele, é ele que vai descrever. Mas você tem que fazer uma descrição resumida de enfermagem. E aí pode não copiar a dele, mas colocar alguns dados que ele coloca que você pode trazer para a sua evolução, para a sua descrição. Então, veja só. Durante o parto, isso que vai acontecer. Você, depois que terminou tudo ainda, você vai preparar a sua paciente. Vai arrumar ela toda, vai tirar o que é de roupa suja, lençol sujo, e vai trocar ela toda. Cuidado que isso que eu estou falando aqui não está aqui, viu? E eu posso perguntar na prova. Isso que eu disse, minha aula fique com papel e caneta na mão. Nem tudo está aqui, tem que assistir a aula. Né? É igual a sala presencial. Se você for copiar o do colega, muitas coisas que eu disse em sala, ele não copiou. Então, assim, você vai pegar ela, limpar tudo, trocar a camisola, trocar o lençol e transferir ela para a maca. Tem um detalhezinho interessante, que quando você vai tirar as pernas dela da perneira, ela está tremendo. Eu disse logo no início. Treme involuntariamente, certo? A musculatura está frágil, né? Muito tempo na mesma posição. Tem umas que dão cãibra. Cabe a você, com cãibra ou não, fazer uma massagem. Pega uma perna, tira, faz a massagem na direção da circulação, certo? Depois tira a outra, também faz a massagem na direção da circulação para ativar essa circulação. Se ela tiver com cãibra, vai melhorar, certo? E vai transferindo ela aos poucos para a maca. Nessa maca, ela vai dali, ela vai ser liberada para o puerpério.
Na sala de parto, o médico vai transferir ela para o puerpério. Então, repare, vamos fazer só uma retrospectiva. A mulher chegou com contração para parir. Foi para a triagem primeiro, passou pelo obstetra e ele vai dizer se ela vai ficar internada ou não. Se ela estiver evoluindo no trabalho de parto, ele vai pedir que interne. Você vai admitir ela na unidade hospitalar, na maternidade X. Parturiente admitida na maternidade Osoticila Balbino. Só um exemplo. Em trabalho de parto, segundo informa doutor fulano de tal. Pronto. Dados os cuidados. Aí você vai dizer o que você fez nela. Se fez a tricotomia, ou seja, raspagem, certo? Se você fez algum outro cuidado nela, você vai dizer tudo isso. Aí repare. Quando ela sai da triagem e aí o médico já mandou internar, ela vai para o pré-parto. Lá no pré-parto, pronto, ele vai dizer assim, encaminhado ao pré-parto. Quando chegar lá no pré-parto, você, se estiver lá, vai admitir ela no pré-parto. Quando ela sai do pré-parto para a sala de parto, ela está sendo transferida para a sala de parto e vai ser admitida na sala de parto. Quando ela sai da sala de parto e vai para o puerpério, que é a unidade das mulheres que acabaram de parir, ou seja, das puérperas, ela vai ser transferida da sala de parto para o puerpério e lá no puerpério você vai admitir a puérpera lá. Então, repare, em cada setor, isso é em qualquer unidade hospitalar, gente. A gente está falando aqui da maternidade, mas se ela tivesse numa clínica médica, para cada unidade que ela fosse, ela tinha que ser transferida e lá admitida. Então, aqui na maternidade é assim, em cada setor que ela passa, ela é transferida de uma unidade para outra e naquela unidade que ela foi transferida, os profissionais de lá vão admitir. Entendeu? Pronto. Então, veja só. Esse é o parto normal, certo? Mas antes de ir mais à frente, a gente fala do parto cesárea. O parto cesárea, gente, eu fui muito rápida no parto cesárea porque é o seguinte, o parto cesárea é um parto cirúrgico, é um parto artificial, certo? É um parto artificial. Eu não entrei em detalhes porque vocês teriam que ter dado cirúrgica. Como tem muita gente que não deu, basta que vocês saibam que o parto cesárea é um parto cirúrgico. E os cuidados que vocês vão dar a ele, quando vocês derem cirúrgica, todos os cuidados para uma cirurgia abdominal é a mesma coisa para o cesárea. A única diferença é que o parto cesáreo não é um tratamento de alguma doença, é um parto, que daqui a pouco vai ter uma criança, certo? Mas a técnica, os cuidados, tanto pré, durante e o pós, é cirúrgico. E aí, quando vocês forem ver cirurgias abdominais, vocês lembram, então esses cuidados é também para o pessoal que faz o parto cesáreo. Então, parto cesáreo ou cesariana é um procedimento cirúrgico invasivo, porque abre a mulher, que requer anestesia. Claro, evidentemente, se ele é cirúrgico, tem que ter anestesia. Nele realiza-se uma incisão no abdômen, atingindo o útero, com a exposição de vísceras e perda de sangue por onde o feto é retirado, né? Abre um tantinho assim, né? E aí o médico faz, através de manobras, a retirada dessa criança, certo? Quais são as indicações para esse parto cesáreo? Desproporção céfalo-pélvica. Céfalo vem de cabeça, pélvica é de pelve. Significa que a cabeça da criança é maior do que a pelve, do que a bacia da mãe. E aí, assim, se a cabeça é muito grande, não vai ter passagem. Ou, às vezes, ela está assim com a própria bacia. Não é que a cabeça da criança, nesse outro caso, seja maior. Mas a bacia da parturiente é estreita. Ele aí não passa. Antigamente, o pessoal dizia que tinha... Não é? Quem era boa parideira é que tinha cadeira larga. E assim, não científico ou não, é verdade, né? A estruturação conta muito. Então, uma desproporção céfalo-pélvica, ou seja, os diâmetros, tamanhos ou da cabeça ou da pelvis diferentes, é uma indicação para um parto cesáreo. Discinesia é a alteração na contratilidade uterina, ou seja, a mulher não tem contração.
A mulher não está contraindo o suficiente para um parto normal. E tem umas que desmaiam na hora. Tem uma, apaga. Pronto, aí o médico fica louco. E aí, às vezes, a própria expressão simples, que é uma manobra que se faz lá para a mulher parir, nem dá resultado. Tem que ser uma cesárea. Apresentação anômala. Lembra lá? Transversa, pélvica, são as apresentações anômalas. A criança não tem como sair. Se ela estiver atravessada, ela não vai ter como sair. Se estiver sentada, também não. Existe também algo que faz prolapso. O que é um prolapso? Tem prolapso de pé, prolapso de perna, prolapso de braço, prolapso de cordão. Que diabo é prolapso, Pro? É a saída. Ó, você tem aqui a bacia da mulher. Aqui. A bacia está aqui. Ó, vou tirar só essa mão porque eu não vou poder ficar com a mão. Vamos ver que tá completo aqui. Por aqui, fica de fora um pezinho. A mulher, quando abriu as pernas para parir, quando você olha, tem o pé da criança lá de fora. Ou tá a perna da criança lá de fora. Ou tá o cordão do lado de fora. Isso se chama prolapso. E aí é indicativo de uma cesariana. Descolamento prematuro da placenta. Ou seja, a placenta sai antes da hora, sai antes do feto. A DPP. Né? Às vezes ela se descola e sai. Se ela sai, como é que o feto vai ficar lá dentro? Se é através da placenta e do cordão umbilical que ocorre o processo de oxigenação desse feto. Então, esse descolamento, que dá sangramento, é complicado, pode levar à morte dessa gestante, dessa parturiente. Então, é indicação de uma cesárea. Quando a placenta descola, sai antes do feto. Pós-maturidade, ou seja, já passou, já tem mais de 42 semanas esse feto. A gente sabe que o RN a termo ele vai variar de 37 até 40 semanas vai, mas 42, né? Quando está mais de 42, já é pós-maturidade. Ele pode, inclusive, estar em sofrimento fetal, porque tudo que se formou, se demora muito tempo, começa a se desfazer, líquido diminui, né? A própria placenta começa a perder funções, então tem que se ter muito cuidado quanto a isso. Mas isso a própria, como é que chama? A ultrassom diz. Diabetes materno, mães diabéticas, geralmente geram fetos macrossômicos, e aí fica inviável fazer o parto normal. Macrossômico é as crianças bem gordinhas, por conta da patologia do diabetes da mãe. Sofrimento fetal agudo ou crônico, né? Presença de mecônico, alguma anormalidade cardíaca, ou seja, sofrimento qualquer que seja esse, é indicativo de cesárea. Placenta prévia, total ou parcial, é aquela placenta que obstrui total ou parcialmente o canal do parto. Como é que a criança vai sair se ela está obstruindo, não é? Prolapso de cordão umbilical, foi o que eu acabei de falar. Você olha lá, abriu as pernas, quando você vê, tem um pedacinho do cordão do lado de fora. Então tem que se ter cuidado, porque também é indicativo de cesárea. Bem, termos utilizados no centro obstétrico. Ó, gente, tanto pode ser sala obstétrica, centro obstétrico, são termos que são usados. Repare. PSNV-NV, parto simples, natural, em vértice, nativivo. Geralmente você usa essa sigla quando você quer... Quando eu não disse a você que você tem que botar na pulseirinha o tipo de parto, olha o que você vai botar. Parto simples, natural, em vértice, nativivo. Significa que essa criança foi no parto normal, veio direitinho, ó, em vértice porque ele fez no sentido vertical, certo? Nativivo porque ele nasceu vivo. Ou ele pode assim, parto simples, natural, em vértice, natimorto. Ele nasceu morto. Estava numa apresentação no sentido vertical, né? Foi no parto natural, mas ele nasceu, infelizmente, morto. Então, PSNV-NM. Parto a termo é aquele que transcorre até 42 semanas, certo? E é o que a gente espera que todas as gestações vá ao termo. Porque ela indo ao termo, a criança, o feto lá dentro, vai ser, como é que se diz?
ele vai ter o tempo necessário para toda a sua formação. Vai ter uma pele saudável, vai ter um turgor saudável. O que é turgor? É fofo, você pega assim, ó, aperta e ela volta ao normal, a textura muscular dela, da criança, certo? Ela vai ter todas as características de um RN normal. RN é recém-nascido. Parto pré-termo são os partos prematuros, ou seja, são aqueles que nascem antes de 37 semanas. Coisa que todo mundo acha que o parto é um prematuro, é porque nasceu de 7 meses. E não é. Toda e qualquer gestação que acontece antes de 37 semanas é um parto prematuro. Vai nascer uma criança prematura, né? Ou seja, ela antes do termo. Esse vocábulo termo, a gente dá essa terminologia de termo quando a gestação se faz completa, quando a criança nasce no tempo certinho. E aqui é o nosso famoso corte, que toda mulher às vezes pena. Episiotomia é uma incisão efetuada na região do períneo para ampliar o canal de parto. Repare que aqui o médico está tendo a atenção, aqui está a cabeça da criança. Ele só faz a epísio na hora que a criança realmente coroou. Você chega a ver tudo esticado, parece que vai romper. Nesse momento, ele coloca 2 dedos, ele coloca alguns dedos entre o períneo e a cabeça da criança para não cortar a criança e faz o corte. Esse corte, gente, não necessariamente é só de tesoura. Tem médico que usa o bisturi, certo? Uma coisa é fato, e não se assustem se vocês forem verem isso. Antes dele dar esse corte, ele dá uma anestesia local, né? Várias intramusculares aqui em leque, parece o formato do leque. Porque o que ele quer é justamente fazer anestesia nesse local em que ele vai fazer o corte, a epísio. Agora é o seguinte, quais são os erros que a gente vai ver lá? Primeiro, ele dá anestesia e logo pega a tesoura e vai cortar. Qual foi o tempo que teve para que essa anestesia... Já é uma violência, né? Vamos assim dizer, vamos chamar assim, do corte. E ainda vai dar anestesia sem esperar o efeito acontecer e já vai logo cortando. O estudante é danado para fazer isso. E uma coisa que fala baixo para ninguém nos ouvir. Quando ele vai cortar, ele está cortando o períneo e a tesoura é cega. O bisturi ainda vai, mas a tesoura é cega às vezes e ele fica assim, parecendo quando você está com a tesoura cega cortando um pedaço de pano. Sai parecendo cheio de ponta a musculatura da pobre da criatura. E ele espera exatamente no momento da contração para ser confundido o corte, no momento da contração, porque ela ainda não vai sentir tanta dor, porque a anestesia não pegou ainda. Apesar que ele faz assim uma massagenzinha no local, mas não dá tempo de pegar não. E aí ele aproveita exatamente a contração e faz o corte. Essa epísio, qual é a função dela? Aumentar o espaço da saída, aumentar o canal de parto. Essa abertura do introito vaginal vai ficar maior e aí vai facilitar para ele sair. Esse corte, eu não vou mais chamar de corte, viu, gente? Essa episiotomia, ela pode ser do jeito que ele está fazendo aqui, para o lado direito, pode ser exatamente aqui no meio, em direção ao ânus, e pode ser também aqui, ó, para o lado esquerdo. Como é chamado essa epísio? Ela pode ser... Como podem ser as episiotomias? É uma pergunta bem comum, pelo menos nas minhas provas. Ela pode ser, ó, médio lateral direita, ela pode ser mediana e pode ser médio lateral esquerda. Quais são as siglas? Seria, ó, MLD, M de mediana, olha, MLD de médio lateral direita, M de mediana e MLE de médio lateral esquerda. E é assim que você vai colocar no prontuário.
a sigla na hora da sua descrição. Porque, na verdade, quem descreve no prontuário é o médico, porque isso aí foi ele que fez. Mas na hora, se você quiser completar, colocar uma evolução, uma descrição perfeita, você vai dizer, olha, episiotomia do tipo médio lateral direita, MLD, feita por doutor fulano de tal. Fica melhor, completinho. Você tem que dizer, inclusive, quem fez. Agora, qual é a curiosidade para vocês não esquecerem nunca, jamais? Que isso é pegadinha de prova de concurso. A menos indicada entre a médio lateral direita, médio lateral de esquerda e a mediana é exatamente essa do meio, a mediana. Por que, Pro? Porque essa daqui, quando corta, ela vai em direção ao ânus. E na hora que essa criança passar, pode lacerar de tal forma e ir até a ampola retal. Então, o ideal é que você faça médio lateral ou direita ou esquerda. Mas isso, gente, é a critério do médico. Já pensou? Ele está lá fazendo epísio, e você vai ver lá muitas medianas. Tem médico que prefere mediana. E aí você vai dizer, não, doutor, essa é a menos indicada. Não diga não, deixa ele fazer o negócio dele. Porque ela é, olha o que eu estou dizendo, ela é a menos indicada. Não quer dizer que ela não é para ser. São 3 tipos. Pode ser usado qualquer um dos 3. A gente só está relatando que se fosse você fazendo o parto, a mediana é a menos indicada porque está indo em direção ao ânus. Só por isso. E pode lacerar. Certo? Aqui, a tipo de episiotomia. Olha como eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Ainda bota aqui, ó, M de mediana. Médio lateral direita, se essa epísio for pelo lado direito. E aqui tá, só que tá em outro idioma. E MLE, médio lateral esquerda, certo? Menos indicada, a mediana. O que é a episiorrafia? Tudo que termina em rafia, vocês vão ver em clínica cirúrgica, é sutura. Então, ó, é um termo técnico de saúde que significa sutura da incisão efetuada na região do períneo para ampliar o canal de parto. Sutura de um períneo lacerado. A episiorrafia é a sutura da episiotomia. Foi feito e agora você vai suturar. É exatamente aqui. Vocês vão ver, ó, tá vendo o dedo aqui aqui isso aqui é um dedo. Através do ânus, desculpe o dedo que está indo, mas é inevitável. Através do ânus, ele faz uma revisão por dentro para ver se por um acaso não ficou nada aberto por dentro. E é agora, gente, depois da sutura, que ele vai fazer a revisão da cavidade uterina. Lá dentro do útero, saiu os anexos, saiu um feto. Lá está cheio de sangue e nesse sangue não pode ficar lá retido porque dá infecção. Vai até ter, mas você tem que tirar tudo. Fazer o que eles chamam de expressão simples. Aí eles fazem 2 metodologias. Tudo isso quem faz é o obstetra. Ele vai pegar aí agora, vai pegar lá atrás, no fundo de útero, por cima do abdômen da gestante, e vai, ó, apertar e empurrar. É porque eu não tô... Apertar, ó, e empurrar. O que é que ele quer? Ele quer botar para fora, expelir o que está lá dentro. Quando ele faz isso, ainda assim depois, pela preocupação de não ter ficado nada lá dentro, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar uma pinça longa, vai colocar o que eles chamam de boneca. Nada mais é do que uma gaze toda dobradinha na ponta da pinça. Vamos dizer que meu dedo fosse a pinça. Ele vai colocar uma gaze aqui na ponta. E aí vai introduzir aqui no interior da vagina, ó. Vai introduzir aqui e vai lá dentro, ó. Vai limpar. Tira. Ele olha a gaze, tá toda sangue, só é sangue puro. Joga fora, bota outra, vai de novo. Ele só vai parar de fazer isso quando ele perceber que a gaze que saiu só tem vestígio de sangue. Vai ter mais tarde? Vai. Mas é em decorrência do que está lá dentro, da ferida que a placenta deixou. Mas aí ele vai tirar o máximo principalmente de coágulo que fica lá dentro. Ou se você deixar sangue lá dentro, ele vai coagular e causar infecção. Então, eles chamam de revisão da cavidade uterina. E é justamente aqui, gente, porque isso tudo que eu estou falando, da revisão, o médico vai fazer, você não vai fazer nada disso.
Você vai fazer uma expressão simples, mas é lá na frente, lá no puerpério, depois você vai saber por quê. Aqui é o local que lá no puerpério a gente chama o tempo todo de curativo, mas na verdade não é nem um curativo, né? É uma higienização do local. Então é justamente aqui que você vai fazer o curativo, o famoso curativo no puerpério. É o curativo no períneo, em que você vai fazer com as soluções indicadas e vai acompanhar a evolução da cicatrização. Tá certo? Bem, esse foi o nosso último slide. Espero que vocês tenham gostado. Nossa criança já nasceu e a partir de agora vocês vão ver que a enfermagem é muito mais atuante. Porque até a questão do parto, que é o que vocês mais têm curiosidade, infelizmente a ação maior, a predominância maior tinha que ser é do obstetra, certo? Vocês vão ver muitos partos, vocês vão poder fazer, quem sabe, se tiver oportunidade, fazer um parto de emergência. Que lá em emergência, na disciplina de emergência, o professor provavelmente deve ensinar a vocês de como é que se faz um parto de emergência. Que isso vocês veem aí, os paramédicos, os policiais, eles fazem parto de emergência, os bombeiros, certo? Se bem que a maioria dos bombeiros, eles são técnicos de enfermagem também, certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou mandar os vídeos para vocês, ok? Um beijo no coração.